Fala Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. Dessa vez a gente vai falar sobre mais um Digimon que é bem recente, muito legal, principalmente para os fãs de Digimons Pássaros ou para os Digimons Planta. Então, muito incrível, já deixa um like aí, se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar então? Vambora! Começando essa linha evolutiva então, obviamente a gente tem uma Digitama, que é um ovo de Digimon, e depois de um tempo, quando ele chocar de dentro dele, a gente vai ter um Digimon de nível em treinamento 1, que depois de um tempo vai evoluir para um Digimon do nível em treinamento 2, que para esse caso serão Nyokimon, que vai evoluir para uma Pyokomon. Então todo mundo que conhece esses Digimons sabe que normalmente eles começam a linha evolutiva da Biomon, né, que vai para Birdramon e por aí vai. E é bem interessante porque, apesar de normalmente evoluírem para linhas evolutivas que têm a ver com pássaros, nessas formas, em nível em treinamento 1 e em treinamento 2, eles têm a ver bastante com plantas. Então eles têm sim a ver com pássaros e plantas e outras criaturas, principalmente com essas. E eu acho que graças a isso eles ficam perfeitos para essa linha evolutiva. Vocês vão entender quando a gente começar a avançar com as formas. Mas eu não vou ficar explicando eles muito aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre eles, sigam o link que vai aparecer aí em cima para outra evolução correta. Vejam lá os detalhes e depois voltem para esse vídeo aqui, tudo bem, galera? Então, essa Pyokomon, quando ficar viva tempo suficiente no mundo digital, vai passar por uma evolução um pouco diferente. Chegando então ao pilar desse vídeo chamado Pomumon, que já está aparecendo para vocês aí. Então esse Digimon é bem interessante. Como eu disse para vocês, lembra várias coisas diferentes, então está na descrição dele inclusive. É um Digimon que vai parecer um pássaro, mas na realidade ele é do tipo planta. E a gente explica isso graças ao formato do corpo dele. Ele basicamente lembra uma fruta do dragão, acho que muitos de vocês conhecem essa fruta como Pitaya, né? O corpo dele é basicamente isso, com mesmas cores e tudo mais. Mas ele tem esse bico, essa boca que parece uma boca de lagarto na frente também, né? O que é bem interessante. O nome dele Pomumon, galera. Esse pomo vem da palavra pomum, que significa fruta em latim, se eu não me engano. Então, faz todo sentido, monstro, fruta. Mas agora a gente vai para a descrição dele ver as partes mais importantes. É dito então que, embora ele pareça um tipo de ave, como eu disse, ele é uma planta Digimon, cujo corpo é recheado de sucos com elevado teor de açúcar, como de uma fruta, obviamente, ou seja, não apenas ele tem a aparência de uma fruta, como o corpo dele funciona exatamente como o corpo de uma fruta, digamos assim, né? Continuando, por essa razão ele tem muitos predadores naturais, como Digimons pássaros ou Digimons insetos, obviamente, né? Na natureza deve ser complicado você ser uma fruta viva que corre por aí. E continuando então, apesar de ter asas, ele principalmente é ativo em terra, ou seja, ele corre bastante, tem as pernas fortes. Porque a sua velocidade de voo é tão lenta que ele acaba se tornando indefeso se ele começar a voar. Então, muitos Digimons nesse nível não voam direito, isso é bem normal. Eles têm asas, lembram pássaros, mas eles vão acabar correndo e andando, porque voar é muito ruim para eles. Eles não voam direito, eles não têm força para voar ainda. Então é isso, galera. Esse foi o Pomumon. Agora que vocês entendem do que a gente está falando nessa linha evolutiva, a gente vai para quando ele evolui para o seu nível adulto de evolução. Chegando então a um Parasaurmon que já está aparecendo para vocês aí. E agora a gente tem literalmente um dinossauro planta. E bom, um monte de gente provavelmente vai se perguntar assim, mas agora a gente tem um dinossauro, antes ele era um pássaro, por que isso está acontecendo? Bom, eu acho que todo mundo sabe que existem certas conexões entre os pássaros e os dinossauros. Então eu acho que fica muito legal com certeza. E o corpo dele reflete tudo isso, né? Ele é um dinossauro, mas ele tem partes, por exemplo, nas pernas, no pescoço, na cabeça, que lembram plantas, que lembram uma árvore e por aí vai. O nome dele reflete ele ser um dinossauro, ele representa os Parasauros, que é esse dinossauro que está aparecendo para vocês aí agora, que também são bastante conhecidos, né? Mais um dinossauro diferente para o mundo digital. Mas agora a gente vai para a descrição dele. É dito que ele é um Digimon dinossauro muito gentil e que vive em climas quentes, em climas tropicais. Faz todo sentido, né? Ele parece uma árvore que gostaria de um clima assim, uma árvore com frutos, né? Os órgãos semelhantes a frutos em torno de seu longo pescoço espalham um cheiro doce no ambiente. Então ele tem, parecem bananas em volta do pescoço dele e elas soltam um cheiro muito doce e isso é muito importante para esses Digimons. Continuando então, é dito que esse cheiro tem o papel de informar o rebanho de sua posição, e parece que o cheiro se difere ligeiramente dependendo do indivíduo, ou seja,
cada Parasaurmon tem um cheiro um pouco diferente desses frutos, para que eles reconheçam qual é qual, eles saibam qual é o pai de um ou o primo de outro, digamos assim, e por aí vai. O que é muito incrível também, né? Tem muitos animais na vida real mesmo que tem coisas semelhantes com essas para se diferenciarem e para se encontrarem, digamos assim. É bem legal como eles colocaram isso através desse Digimon. Mas então agora a gente sabe quem é o Parasaurmon, e quando ele ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente evoluir para o nível perfeito. Nesse nível então a gente vai ter dois Digimons diferentes. O primeiro dos dois, esse que vai aparecer para vocês aí agora, é chamado de Tropiamon. E agora a gente tem um Digimon que volta a ser do tipo planta, mas ele lembra muito mais um dragão, né? Ele é meio que um dragão da natureza, um dragão de planta, um dragão de flores, um dragão árvore, algo do tipo, né? Então, um corpo muito grande, cheio de detalhes com cores muito vibrantes, e parece que vai ser um Digimon que vai ser bem venenoso, que ele realmente é. A gente já vai ver sobre isso. O nome dele, Tropiamon, obviamente vem de tropical, então ele é um monstro tropical. Dá pra vocês entenderem porque ele é esse Digimon de acordo com as outras formas dele, né? Mas continuando, vamos pra descrição dele então. É dito que ele é um Digimon planta que habita nas selvas, muito grande inclusive. Pensa-se que tenha evoluído para esta aparência chamativa, né, muito chamativa, com cores bem fortes, ao receber as informações de várias árvores e frutos. Então, não apenas uma como era antes, uma fruta, uma árvore, ele tem informações de várias, de muitas, talvez do mundo todo. Né? Continuando, o seu cheiro, que é como de uma mistura de todos os tipos de frutos que existem, é tão intenso que aqueles que não estão habituados a esse cheiro ficarão inconscientes, ou seja, o cheiro dele é tão forte, provavelmente um doce tão forte, que os inimigos ou outros Digimons passando perto dele chegam até a desmaiarem graças a isso, né? E continuando então, as gotículas secretadas de suas folhas, né, daquelas asas enormes que ele tem nas costas, né, que ele usa para voar também, obviamente, são tão tóxicas que até podem dissolver o ferro. Então isso é muito incrível, porque poucos Digimons provavelmente que não têm uma armadura vão conseguir resistir a uma coisa desse tipo, né? A não ser que seja talvez um Digimon do nível Mega. E talvez todas as vezes que o Tropiamon apareceu no anime, em histórias, a gente não tenha visto ele usando todo esse poder, porque isso é muito incrivelmente forte. Humanos afetados por isso provavelmente iam corroer na mesma hora, né? A não ser que tenha um efeito demorado, mas vai saber. Esse então, galera, foi o Tropiamon. E agora a gente vai para o segundo de nível perfeito, chamado Entmon, que já está aparecendo para vocês aí. E aqui a gente tem um Digimon enorme que parece uma espécie de dragão zumbi com um corpo meio feito de plantas e troncos de árvore e raízes mortas. E dá pra gente ver na imagem dele que parece que tem vários insetos em volta dele. Tudo isso é muito importante para ele com certeza. Mas o nome dele, Entmon, também é extremamente importante, por dois motivos. Em primeiro lugar, os Ents, para quem já assistiu, por exemplo, O Senhor dos Anéis, são criaturas que foram criadas nas histórias do Tolkien, que são basicamente árvores ambulantes, árvores que falam e pensam. Então ele representa isso de certa forma dentro do mundo digital. Porém, existe também uma palavra chamada entomo, e entomo significa inseto. E vocês vão entender que tudo isso é muito importante para esse Digimon com certeza, já que a gente vai agora para a descrição dele. É dito lá assim, galera, uma planta Digimon, assim como o outro nível perfeito, ele também é uma planta Digimon, com um corpo entrelaçado e fundido a partir de árvores mortas. Então dá pra vocês perceberem que ele já vai mais pro lado de planta morta, dragão zumbi e por aí vai. Todo o seu corpo apodreceu e o bolor cresce em partes onde a casca foi exposta. Continuando. O seu corpo está repleto de um grande, enorme, gigantesco número de insetos. E esses insetos servem como os músculos que movem o seu corpo. Isso é extremamente importante de vocês entenderem. Apesar dele ter esse corpo e ele ser com certeza uma criatura viva, dentro dele o corpo dele é forrado por insetos e aranhas e coisas do tipo. E esses insetos movem o corpo dele, quase como se fosse uma nuvem enorme e escura. Quem assistiu Digimon Adventure 2020 vai lembrar que o Entmon apareceu lá, e ele fazia isso com toda certeza. E é muito incrível. Talvez ele não consiga se mover sozinho, mas os insetos movem. É quase como se todos os insetos fossem uma criatura só, o que é muito interessante, né? Mas continuando. Ele é muito aterrador.
e vê-lo com os insetos saindo dentro das articulações dele, quando ele levanta voo, né, porque ele tem aquelas asas, dizem que é uma coisa muito assustadora, né? São folhas mortas, insetos se espalhando por todos os lugares. Então é um Digimon muito incrível, mas também de certa forma muito do mal. Ele representa, digamos assim, a natureza morta, um dragão zumbi cheio de plantas em volta do corpo dele e insetos voando por todos os lados. Então, muito, muito fantástico. E ele faz, digamos assim, a contraparte pro Tropiamon. E são dois níveis perfeitos que eu acho que ficam perfeitos para essa linha evolutiva. Mas agora que a gente já viu os dois, a gente vai para quando eles vão pro nível Mega. Chegando então a um Hydramon que já tá aparecendo para vocês aí. Se vocês quiserem pronunciar o nome desse Digimon como Hydramon, dá na mesma, tá, galera? Esse é um monstro do tipo planta gigantesco que parece ter o corpo formado por várias raízes e cipós e plantas diferentes, até dentes, partes venenosas, várias cabeças diferentes, com flores enormes. É um monstro enorme de planta, com certeza. E ele, na minha opinião, fica perfeito nessa linha evolutiva. Vocês vão notar no corpo desse Digimon detalhes que a gente vê em todas as outras formas presentes nessa linha evolutiva. E o nome dele reflete muitas coisas. Então, em primeiro lugar, Hydra ou Hydra, né? É um monstro que apareceu na mitologia grega, que era gigantesco, várias cabeças, tinha grande regeneração e aparentemente sangue venenoso. E a gente vê que esse Digimon realmente vai usar coisas venenosas. Mas não só isso, tem um tipo de planta que é chamada de Hydrangea, eu acho que se pronuncia assim, também faz todo sentido, porque ele é um monstro Hydra de planta, né? E além disso, ele tem o Dra no nome, o Dramon, ou seja, conta como um Dramon também. Então é um dragão que combina com os níveis perfeitos, por exemplo, o nível adulto e por aí vai. Então é um Digimon que eu acho que fica fantástico para essa linha evolutiva. E agora a gente vai para a descrição dele, com as partes mais importantes. É dito então que é uma gigantesca planta Digimon que se enraiza principalmente no Pantanal. Então, se a gente está no mundo digital que fica aqui perto do Brasil, provavelmente ou muito talvez a gente veja Digimons como esse aparecendo por lá, né? Continuando, secreta constantemente um líquido altamente tóxico de todo o seu corpo, que utiliza impiedosamente para dissolver qualquer um que lhe toque ou tente se alimentar dele. Então provavelmente fica lá como uma grande planta, Digimons que chegam perto basicamente morrem na hora. É uma coisa altamente perigosa, é um Digimon monstruosamente complicado de se lidar dentro do mundo digital, com certeza, né? Mas continuando, além disso, tem o hábito de expelir grandes quantidades desse líquido tóxico de seu abdômen, derretendo o solo e criando pântanos para assim expandir o seu ninho, seu território. Então vocês vão perceber que ele tem uma espécie de boca enorme, né, na parte do peito dele, na parte da barriga dele, assim mais ou menos, né, que ela se abre e ele joga grandes quantidades de líquido tóxico dali. E ele cria pântanos enormes, onde ele habita basicamente e se transforma num lugar como esse. Então muito perigoso com certeza. Mas continuando então, estes pântanos perturbam o ecossistema que os rodeia. Por isso, se você vir flores ameaçadoras que tenham crescido anormalmente dentro do mundo digital, é um sinal para que você tenha cautela. Então dá para você perceber de longe que tem alguma coisa errada com aquele ambiente ali, talvez no meio de uma floresta e por aí vai, que são lugares que ele vai gostar de viver, né? Clima tropical e por aí vai, a gente viu nas outras formas dessa linha evolutiva. Então são Digimons bem legais e que acabam chegando num Digimon de nível Mega muito terrivelmente assustador, né? Mas muito interessante também para um Digimon de nível Mega, com certeza. Mas então, galera, através do Hydramon ou Hydramon, essa linha evolutiva termina, porque a gente não tem nenhum Digimon acima do nível Mega que fique muito bem para essa linha evolutiva. E então, Digi escolhidos, esse foi o evolução correta pro Pomumon e todas as evoluções dele, e eu acho que essa linha evolutiva fica fantástica. Obviamente, todos esses Digimons foram meio que criados para completarem essa linha evolutiva, então desde o começo essa sempre foi a ideia. Se eu não me engano, só o Hydramon que meio que foi revelado depois, então eu não sei bem como funciona, mas ele com certeza fica perfeito, combina bastante com todos os Digimons aqui. Então são Digimons de planta que obviamente combinam com outros Digimons, plantas e dinossauros e dragões que já existem há muito mais tempo, mas obviamente a gente está fazendo uma linha evolutiva super coerente e essa daqui é a que eu acho que fica melhor
mais coerente para o Pomumon. Mas então eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.